gente! Tudo bem? Voltei! Eu já estava ficando com saudades. Olha, o evangelho dessa semana nos mostra um milagre de Jesus. Trouxeram até Jesus um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que ele impusesse as mãos sobre ele. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade nenhuma. Muitas pessoas ficaram impressionadas e diziam: ele tem feito bem em todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Gente, vocês viram? O evangelho fala de um homem que não podia nem ouvir nem falar. Ele vivia fechado em si mesmo, sem se comunicar com ninguém. Não sabia quem era Jesus e nem conhecia o que ele falava. Nem sabia que Jesus estava passando próximo dele. Foram os outros que levaram ele até Jesus para pedir a sua cura. Todos os que ouviam as palavras de Jesus tinham a sua vida transformada. Por isso levaram o surdo para ele. E Jesus cura esse homem que começa a ouvir e falar. Com esse milagre, Jesus quer nos mostrar como é importante ouvir suas palavras e levar a sua mensagem de amor aos outros. Falando em ouvir a palavra, eu me lembrei de uma história. E vocês sabem, história é comigo mesmo. É a história de um menino chamado Maurício. Ele era muito esperto. A sua família frequentava a igreja da comunidade e participava da missa todo domingo. Seu pai, seu Carlos, e a sua mãe, Dona Elza, sentavam com Maurício logo no primeiro banco da igreja para poder ouvir bem tudo que o padre lia no evangelho e falava na homilia. Mas quando eles chegavam em casa, logo começavam a brigar. Seu Carlos reclamava de tudo e Dona Elza já começava a falar mal das vizinhas. Maurício ficava observando aquilo e achava que alguma coisa estava errada. Um dia, ao chegarem em casa logo depois da missa, ele perguntou ao seu pai: Pai, por que vocês já começaram a brigar e aí já começam a falar mal dos outros? No evangelho de hoje, Jesus falou que nós devemos amar os nossos irmãos. Você não ouviu o que o padre falou? Ah, garoto, não me amola. Aquilo que o padre fala é só para ouvir assim, mas aí entra por um ouvido e sai pelo outro. Maurício ficou intrigado com o que o seu pai falou, mas não perguntou mais nada. No domingo seguinte, o padre observou um fato curioso. Quando começou a ler o evangelho, Maurício colocou uma das suas mãos tapando seu ouvido. Nos domingos seguintes, o menino repetiu o mesmo gesto. Tapava um dos ouvidos com a sua mão. O padre, que conhecia Maurício, achava o menino muito bom, muito educado, e por isso não conseguia compreender por que ele estava fazendo aquilo. Por que aquele desaforo? Inconformado com aquilo, certo domingo, após a missa, o padre perguntou ao menino: Maurício, por que você fica tapando um dos seus ouvidos toda vez que eu começo a ler a palavra de Deus? E ele respondeu: Sabe o que é? É que o meu pai sempre diz lá em casa que tudo aquilo que o senhor diz aí na frente entra por um ouvido e sai pelo outro. E eu não quero que a palavra de Deus saia de mim, não. Eu quero que ela fique aqui dentro.
para que eu possa levá-la aos outros. Por isso eu resolvi tapar um dos meus ouvidos. Gente, olha só essa história. Ela mostra bem dois comportamentos bem diferentes. Primeiro, o do pai, que queria ouvir bem de perto a palavra de Deus. Ficava logo no primeiro banco, mas não deixava que essa palavra entrasse no seu coração e nem a levava para os outros. Por outro lado, vem o filho, que queria ouvir e entender a mensagem de Jesus. Queria que ela entrasse em seu coração e mudasse a sua vida. Nós não podemos ficar surdos à palavra de Deus. O mundo está cheio de gente que não se abre à boa nova de Jesus, nem fala a ninguém de sua fé. Vivem fechados, isolados, só pensando em si mesmos e são muito infelizes. Nós temos que estar sempre com os ouvidos e o coração bem abertos para acolher a palavra de Deus. Ela transforma a nossa vida e nos traz a verdadeira felicidade. E nós vamos dividir essa felicidade com os outros, levando essa mensagem de amor a todas as pessoas. Ai, que bom, gente! Agora não tenho que ir. Tchau, gente! Tchau!